Então, boa noite, pessoal. Na nossa aula de hoje de programação de script, a gente vai dar continuidade ali à parte de interpretadores de comandos, tá? Então, aqui no Siga, já cadastrei ali o material da aula de hoje, tá? Aqui a aula 02 PDF. E tem um outro PDF aqui, que é o resumo comandos Unix, tá? O que é? É um resumão de vários comandos, tá? Que eu vou pedir para vocês hoje, depois da aula aí, ao longo da semana, lerem aqui, tá? Tá em inglês, mas vocês já sabem que vocês têm que saber um pouco de inglês, né? Para cursar um curso na área de TI. Os comandos estão em inglês, mas é um inglês bem simples. Qualquer coisa dá para usar o tradutor do Google aí para traduzir. Então, alguns desses comandos a gente vai ver hoje, tá? Outros nós vamos ver futuramente na disciplina, tá? Mas é um resumão aqui com vários comandos para vocês já irem aí utilizando e já irem fazendo alguns testes, tá? E botando a mão na massa para vocês irem se acostumando com alguns comandos. Quem fez SO2 ali, que era um SO mais prático, né, com o Marco Antônio, já deve ter visto vários desses comandos aqui, tá? Então, aqui é só um arquivinho aí para dar uma ajuda para vocês, para ter um resumão aí de vários comandos utilizados nos shells aí do Unix, tá? Do Linux, ok? Então, já está lá cadastrado no tópico da aula de hoje. Então, aqui a aula de hoje, pessoal, então é a segunda parte aqui dos interpretadores de comando. Deixa eu botar aqui para a apresentação. Estão vendo os slides aí? Sim? Sim. Beleza. Pessoal, então a gente vai ver hoje a segunda parte aqui da interpretadores de comandos e vamos, na verdade, rever alguns comandos básicos aí, que, como eu já falei, provavelmente os que já fizeram aula de SO aí já devem ter visto, tá? A gente relembrar. Então eu vou falar aqui os comandos e vou fazendo também no terminal aqui aí na prática, tá? Então, no terminal de um sistema operacional, pessoal, é possível a gente fazer as mesmas ou até mais ações do que quando a gente utiliza uma interface gráfica. A gente pode, por exemplo, navegar pelo ambiente, acessar, criar, excluir, renomear arquivos e pastas, fazer uma conexão remota com outro computador, acessar a internet, instalar programas e etc. Tá? Então, tudo que a gente faria pela interface gráfica, nós conseguimos fazer ali pelo terminal do SO, que é a parte gráfica ali que a gente vai digitar os comandos, tá? E esses comandos vão ser interpretados, executados pelo shell do sistema operacional. Então, para que isso seja possível, a gente precisa entender os comandos utilizados pelo shell para que a gente possa automatizar tarefas como as citadas acima e ganhar tempo. Então, a gente tem que ter qualquer linguagem de programação, né, a gente tem que conhecer os comandos, qual é a forma desses comandos, como executar esses comandos, para que a gente consiga criar algo útil, né? Algo que nos ajude ou facilite aí no dia a dia no nosso trabalho. Então, de um modo geral, os comandos do Unix, tá, também Linux, tem essa seguinte forma aqui. O nome do comando, zero ou mais opções e os argumentos desses comandos, tá? Só que essas opções, esses argumentos, eles podem ou não existir dependendo do comando. Então, aqui o primeiro item aqui, como abrir o terminal no Linux, tá? Ou como a gente usa aqui no Ubuntu. A gente pode simplesmente digitar lá na barra de pesquisa terminal e abrir, ou Ctrl Alt T no teclado, ele vai abrir o nosso terminal aqui, tá? Todo mundo tá vendo o terminal aí na tela, né? Tá? Então, esse aqui é o terminal do Linux, aqui no caso Ubuntu, e é nele que a gente vai digitar os comandos para que eles sejam executados, ok? Então, para abrir ele, a gente pode dar o Ctrl Alt T, ou buscar ele ali pela busca do Ubuntu. Um comando aí bem básico, que todo mundo deve saber, é como descobrir o diretório atual que eu estou, que é o comando pwd. Então, se eu estou aqui em qualquer diretório, dou o comando pwd e aperto Enter, ele me mostra aqui, ó, /home /Guilherme. Isso quer dizer que eu estou no diretório Guilherme, tá? Que é o meu diretório. Okay? Se eu voltar aqui um diretório, desculpa, passando aqui, dá um pwd, desculpa, deixa eu botar aqui /raiz, pwd, aqui já estou em outro diretório, que eu vim para o diretório raiz, que é o diretório base aqui do Linux. Tá? Então, o comando pwd, somente ele me informa em qual diretório que eu estou atualmente. Um outro comando bastante utilizado é o listar arquivos e diretórios, que é o comando ls. Tá? E esse comando ele tem algumas opções. Tá? As mais utilizadas é listar os diretórios ou arquivos com detalhes, que seria ls-l. Então, sempre uma opção de algum comando, a gente usa o hífen e a opção do comando. Então, se eu usar ls-l, eu vou listar com detalhes. Se eu
usar ls-a, eu vou listar tudo, inclusive arquivos ocultos de sistema e arquivos de configuração do meu sistema operacional. E se eu quiser listar tudo com detalhes, eu vou usar o quê? As duas opções, tanto a opção L quanto a opção A. Então, eu vou escrever o comando aqui ls-la. O L para listar os detalhes e o A para listar os arquivos ocultos também. Então, se a gente vir aqui, ó. Deixa eu só ver o comando que eu estou aqui no meu terminal. ls, ó, o ls ele vai listar os arquivos e diretórios no diretório que eu estou atualmente, tá? O que está em azul são diretórios que no Windows a gente chama de pasta, tá, pessoal? Então, no Windows a gente chama pastas. No Linux, nós chamamos as pastas de diretório, tá? Mas é a mesma ideia. No Linux, a linguagem é falado diretório e no Windows pasta, tá? Mas é a mesma coisa. E o que está em branco aqui são arquivos, tá? Se eu digitar aqui a primeira opção, a ls-a, o que vai acontecer? ls-a. Percebam que apareceu mais alguns arquivos aqui, diretórios, ó, .cache, .config, .debus, .bash, .bashr. Então, são arquivos, tá, de configuração e arquivos de cache do sistema operacional, que são, por padrão, arquivos ocultos, tá? Que se vocês irem lá nas pastas, na interface gráfica nas pastas, eles não vão aparecer, a não ser que vocês ativem a configuração de listar os arquivos ocultos. Então, para listar todos os arquivos, inclusive os ocultos, eu uso a opção A. Se eu usar a opção ls-l, eu vou listar o quê? Todos os arquivos, tá? Mas não os ocultos, ó. Então os arquivos e diretórios com um ponto na frente, eles não estão aparecendo. Só que eu vou listar com detalhes, tá? Esses detalhes são o quê? O dia de criação do arquivo, a data de criação do arquivo, quem é o proprietário do arquivo, qual grupo o arquivo pertence, tá? E aqui, o tipo de acesso que eu tenho em cima do arquivo ou diretório. Lembrando que o R é leitura, o W é escrita e o X, execução, tá? Isso aqui, quem fez SO ali 2, deve ter visto também com o Marco Antônio essa parte aqui de permissão de diretórios e arquivos. E quando eu tenho um D aqui na frente, quer dizer que isso é um diretório. Então, D, tudo diretório. Quando na primeira caractere aqui é um tracinho, é um hífen, isso quer dizer que é um arquivo, tá? Então, leitura, escrita, execução, leitura, escrita, execução, leitura, escrita e execução. Proprietário, grupo e para os outros, tá? E se eu quiser listar tudo com detalhes, eu vou usar ls, L para listar com detalhes e o A para listar todos os arquivos, incluindo os ocultos. Então, se eu der aqui um Enter, ó, ls-la, de novo, vou listar todos com detalhes, só que aqui estou incluindo também os arquivos ocultos, ó, de configuração, enfim, tá? São os arquivos que começam com um ponto antes do nome, tá? Então, esse aqui é um comando de listagem de diretórios e arquivos, tá? Que é o comando ls, e aí tem algumas opções aqui que a gente consegue listar com mais detalhes ou menos, enfim, tá? Tem mais uma outra opção nesse comando aqui. Tranquilo? Sim? Tranquilo. Sim. Beleza. Outro tipo de comando, pessoal, que a gente tem é o comando echo, tá? Que é um comando para imprimir saídas, tanto no terminal quanto num arquivo, tá? Então, o echo, posso estar aqui, echo, aula de programação. O que ele faz? Olha, ele simplesmente vai imprimir o que eu escrevi aqui depois como argumento. Então, eu dou echo, espaço, escrevo qualquer coisa, ele vai imprimir no próprio console, aqui no próprio terminal, o que eu passei como parâmetro. Tá? Ou eu posso escrever isso num arquivo usando esse comandinho aqui. Ó. Quando eu escrevo esse símbolo aqui, que é um sinal de maior, menor, eu estou colocando tudo que está na esquerda aqui, de parâmetro, passando aqui para um arquivo, que eu vou criar um arquivo .test.txt. Então, se vocês forem ver aqui, ó, esse arquivo test.txt foi criado. E se eu for ver o que tem dentro dele, esse arquivo dentro dele contém a aula de programação. Então, o comando echo, ele é utilizado para escrever ou imprimir no próprio caracteres, né, no próprio terminal, ou
colocar esses caracteres dentro de um arquivo. Para exibir o conteúdo de um arquivo, é o comando que eu já dei ali anteriormente, tá? É o comando cat. Ó. Se eu der aqui cat, espaço, o nome do arquivo, pode ser esse teste TXT que eu acabei de criar, eu estou listando aqui o conteúdo dele. Vamos fazer isso aqui com outro arquivo, olha, com HTML, .html, que eu nem sei o que tem dentro, vamos ver. O que aconteceu? Ó? Estou conseguindo ler todo o conteúdo desse arquivo HTML aqui no próprio terminal aqui do Linux, tá? Então, aqui é um código HTML que a gente consegue listar o conteúdo. Então, para listar conteúdos de arquivos, eu uso esse comando cat. Pessoal, isso aqui é só para a gente ler o conteúdo, tá? Não consigo editar nem nada, ele não é um editor. É simplesmente que vai mostrar na tela aqui o que tem dentro do arquivo. E para limpar o terminal, que também é um comando bem importante, a gente usa bastante quando o terminal começa a ficar muito poluído, é o comando clear. Escrevo clear, enter, ó, o terminal ele fica limpo, tá? Na verdade não é que ele limpa, né? Ele só dá um espaço maior para a gente ficar aqui zerado a nossa linha. E sempre que vocês for dar um comando, pessoal, e não souberem, então vocês podem começar a escrever o comando e apertar o tab. Aí ele vai autocompletar o comando ou vai dar uma listagem de alguns comandos que possuem esse início de escrita, tá? Por exemplo, se eu colocar só C e tab, tem 105 comandos que começam com C. Se eu colocar yes, ele vai me listar todos esses comandos, tá? Que começam com C. Ok? Então, se eu sei só a primeira letra, a segunda, a terceira, eu faço isso, dou o tab, depois coloco yes, ou Y, né, de sim, e ele vai me listar todos os comandos que começam ou iniciam com esses caracteres. Tranquilo? Beleza. Outros comandos, pessoal, navegar entre diretórios, que é o comando cd. Se eu usar um comando cd passando o nome do diretório como parâmetro, tá? Eu vou entrar nesse diretório, ou posso, na verdade, passar aqui um caminho absoluto ou um caminho relativo para entrar no diretório. Eu posso também escrever diretório, para acessar o diretório anterior que eu estava, cd : Então, eu volto no diretório. Para ir direto para o diretório home do usuário, eu escrevo só cd ou cd til. Diretório raiz, que é onde está instalado todos os arquivos do sistema operacional, é o diretório raiz, né, que é a base do sistema operacional, cd barra. E o último diretório visitado, cd traço, ou cd hífen. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. Eu estou no diretório home Guilherme, vou dar um ls para listar os diretórios que tem, e quero entrar no diretório do downloads. Então, vou dar cd espaço downloads. Enter. Então, agora eu estou dentro do diretório downloads. Ó. Se eu der um pwd, vai aparecer aqui, home /Guilherme /downloads. Vamos dar um ls para ver o que tem dentro desse diretório aqui. Ó, tem alguns arquivos e tem um outro diretório ali que é o vídeo aulas. Vamos entrar nesse arquivo, desse diretório, desculpa, cd vídeo aulas. Entrei lá dentro. Então, se eu der um pwd, ó, vou estar em home Guilherme downloads vídeo aulas. Se eu quiser voltar ao diretório, eu posso dar cd ... Então, se eu escrever cd ... eu vou voltar a um diretório. Ó. Eu vou voltar para o diretório downloads, que é o diretório anterior. Se eu der de novo pwd, vai aparecer lá home Guilherme /downloads. Então, cd espaço ... eu volto um diretório. Ok? Pessoal, aqui está sem espaço, está no terminal, aqui no PDF, desculpa, mas é cd espaço ... Acabei esquecendo aqui de dar o espaço, tá? Sempre é o comando, espaço, os argumentos ou opções, tá? Desculpa. Um outro aqui para eu voltar para o diretório home do usuário diretamente. Então, por exemplo, eu voltei lá para o diretório vídeo aulas e quero voltar para o diretório home /Guilherme. Eu posso fazer só cd ou cd espaço til. Ó, cd, pwd, voltei para o home Guilherme. Vou entrar de novo lá no vídeo aulas, no diretório de aulas, downloads. Opa. Pessoal, para entrar no vídeo aulas, eu não preciso entrar no downloads, depois da CD e entrar no vídeo aulas. Então, eu posso colocar o caminho relativo aqui. Então, eu posso escrever downloads vídeo aulas. Já entro direto lá no diretório downloads vídeo aulas. Como eu falei, eu posso escrever também cd espaço til, né? Para voltar para o home. Então, tanto faz, tá? Só cd ou cd espaço til, eu volto lá para o diretório
home, tá? Que é o diretório aqui do meu usuário Guilherme. Para o diretório raiz é cd barra. Então, não importa onde eu esteja, tá? Vou entrar aqui de novo lá no downloads e vou dar um cd barra. Automaticamente eu vou para o diretório raiz, ó, tá? É o diretório inicial aqui do sistema operacional. Se eu dar um ls, vai aparecer aqui o diretório bin, cd-rom, etc. E, inclusive, vai aparecer aqui o diretório home, ó, que é onde ficam armazenados os diretórios dos usuários do sistema operacional, que nesse caso só tem um meu, que é o Guilherme, tá? Então, para ir direto para o diretório raiz, só cd espaço barra. E se eu quiser voltar para o último diretório que eu estava, não necessariamente o anterior ali, né? Eu dou cd hífen. Tá? Ó, cd hífen, espaço hífen aqui, traço. Automaticamente eu voltei lá para o home Guilherme downloads, tá? Não confunda, pessoal, isso aqui com ponto, tá? O ponto, eu volto um diretório da onde eu estou. Então, se eu estou em downloads e escrevo cd ponto, eu vou voltar para o diretório Guilherme, tá? Vou voltar um diretório. O cd traço hífen aqui, ele me retorna para o diretório que eu estava anteriormente, tá? Não necessariamente o mesmo, um anterior aqui na minha hierarquia de diretórios. Então, não confundam os dois comandos, tá? Ok? Entenderam a diferença do cd ponto do cd hífen? Sim. Beleza. Ainda em relação aqui a diretórios, tá? O comando para criar diretórios é o make dir nome do diretório. Então, se eu estou lá nos downloads ali, quero criar um diretório. Vamos dar o nome aqui, será aula 02. Opa, aula 02. Se eu der um ls, tá lá o diretório criado, ó, aula 02. Para eu remover um diretório vazio, o comando é rmdir nome do diretório. Então, eu quero remover esse diretório que eu acabei de criar. rmdir, remove diretório, e passo o nome do diretório, aula 02. Se eu der aqui um ls, percebam que o diretório aula, que eu recém tinha criado, ele foi excluído. Isso para remover diretórios vazios, tá? Agora, se eu quero remover arquivos ou diretórios não vazios, eu tenho que usar um outro comando, que é o comando rm, passando o nome do diretório ou o nome do arquivo. Esse comando de deletar arquivos diretórios, rm, ele tem algumas opções. Uma delas é o R, a opção R, que é para remover um diretório não vazio. Tá? Então, sempre que eu for remover um diretório não vazio, se eu não passar nenhuma opção, ele não vai permitir, tá? Então, se eu dar a opção -R, ele vai fazer essa remoção. Se eu usar a opção F, ele vai fazer essa remoção sem pedir a minha confirmação. Simplesmente ele vai remover, deletar, sem que eu diga sim ou não, tá? Então, não tem como depois voltar atrás. E se eu usar a opção -I, maiúsculo, ele vai pedir a confirmação na hora de remover. Então, vamos fazer aqui de novo. Desculpa. Vamos criar o diretório aula 02, de novo. Então, a gente criou lá, ó. Desculpa. Make dir. Então, criamos o diretório de novo, aula 02, ele está vazio. Eu vou entrar dentro desse diretório. Vou criar aqui um outro diretório qualquer, só para a gente não deixar ele vazio. Teste. E vou também usar aqui o echo, tá? Para criar um arquivo. Teste aula. Vazio. Então, se eu der um ls dentro desse diretório, ó, eu tenho um diretório do teste que está vazio e tenho um arquivo teste.txt. Vou voltar no diretório. Desculpa, espaço, dois pontos. E agora eu vou querer remover esse aula 02 aqui, tá? Mas eu vou tentar remover com o comando rmdir. Vamos ver o que vai dar. O que deu aqui, pessoal? Ó, falha ao remover. A aula 02 é um diretório não vazio. Tá? Então, como eu falei, isso aqui é muito importante. O comando rmdir só remove diretórios que estejam vazios, sem nada dentro. Se tiver algo dentro, vocês não vão conseguir remover. Tá? Então, para remover, a gente tem que usar o rm. Se eu simplesmente tentar remover esse diretório com rm aula 02, o que vai acontecer? Ele também não deixou, não foi possível remover o diretório aula 02. Por quê? Porque ele é um diretório
Tá? Então não tem como remover? Tem. Aí eu tenho que usar as opções, tá? A opção R, ela faz eu remover esse diretório. Então, RM, -R, aula 02. Se eu fizer agora o LS, ó, percebam que ele removeu o diretório aula 02 diretamente, tá? Vamos fazer tudo de novo agora os diretórios aqui, para a gente usar a opção para me perguntar antes de eu remover. Então, make dir aula 2, entro dentro do diretório aula 2. Aqui dentro eu vou criar um diretório vazio teste e vou criar aquele arquivo novamente. Pessoal, para a gente andar aqui nos comandos, tá? É só seta para cima e seta para baixo, tá? Aí são todos os comandos que a gente digitou anteriormente. Então, de novo, criei lá o diretório e o arquivo. Voltei, cd espaço 2 pontos. Vou tentar remover ali o aula 02. Só que agora eu vou usar o comando I. Se eu usar só o comando I para pedir a permissão, tentar, ele não deixa, ó, porque ele é um diretório. Então eu sou obrigado sempre a usar RM-R para eu remover um diretório não vazio. Isso eu sou obrigado. E vou usar agora com o I também, tá? Porque o I vai me pedir a confirmação para remover isso. Então vamos lá. O que apareceu aqui, ó? Remover um argumento recursivamente. O que ele está dizendo? Ele vai me pedir para eu remover, pessoal, para cada diretório, o arquivo dentro do aula 02, eu vou ter que ir dando o sim, tá? Para remover um a um. Então, se a gente entrar aqui no aula 02, peraí, não sei remover. Peraí que não acabou de remover. Eu tinha que botar, tinha que dar o comando sim, eu não dei aqui. Ó, tá? É porque antes eu não tinha dado sim. Então, aqui quando eu dei o comando RM-R maiúsculo para remover o aula 02, ele perguntou se eu queria remover um argumento recursivamente, tá? Ou seja, remover o que tem aqui dentro, sim ou não. Eu dei o sim, ele removeu a aula 02, tá? Desculpa, o diretório aula 02. Agora deixa eu fazer o testezinho aqui só. Vamos criar de novo mesmo. Aula 02. Vou entrar aqui dentro de novo. Criar o teste 2. Vamos criar o arquivo. Vou entrar dentro do teste. Vou criar um arquivo lá dentro também. Então, agora eu vou voltar aqui. Então, eu criei um diretório dentro de outro diretório. Vou fazer a mesma coisa. Remover. Fazendo a pergunta antes, tá? Vou dar um enter. Então, é RM-R para remover com o diretório não vazio, o I para me confirmar e o nome do diretório, que é o aula 02. De novo, ele vai perguntar, remover um arquivo recursivamente, eu dou o S, tá? Ele removendo novamente ali o diretório aula 2 e todos os outros que estavam dentro dele, tá? O F, pessoal, como a gente falou, é só para forçar a remoção sem perguntar, tá? Então, a gente usa o F ali, o traço F, para remover sem confirmação nenhuma. Ele simplesmente vai deletar e não vai ficar perguntando. Ok? Fechou? Então, se por acaso você for remover um diretório e dizer que não dá, porque tem algum arquivo, alguma coisa, usem a opção R-F, tá? Que o F ele força a remoção mesmo, tá? Quando ele está teimando não remover, vocês usam o F para ele realmente fazer a exclusão. Um outro comando importante que tem é o man, tá? Que na verdade é o manual de cada um dos comandos que existem aqui no nosso shell. Então, se eu der o man rm, o que aparece aqui, ó? O comando rm remove arquivos ou diretórios. Aí aqui tem, ó, o formato dele, opções e os arquivos, a descrição, ó, o que faz o I, que é interativamente, o F para forçar, tá? Então ele vai ignorar qualquer arquivo ou argumento ali.
O we que a gente viu que é para fazer a pergunta antes, tá? E daí tem várias outras opções, tá? Que eu só dei 2 ou 3, tá? O R de recursivamente. Se quiser usar para remover o diretório vazio, daí dá para usar o traço D, tá? Então tem aqui várias opções. Então esse main, ele é um manual de cada comando. Você der aqui main cd. Desculpa. O CD aqui não achou. É main make dir. Make dir. Vai estar lá, ó. User comandos, make dir. Criar diretórios. E também as opções de cada um dos comandos. Então, quando a gente quer saber algo mais sobre algum comando, a gente deleta o main, espaço, o nome do comando, e a gente vai ter ali um manual de cada um deles. Alguns caracteres a gente utiliza também como caracteres coringa, tá, pessoal? Nos terminais, tá? Nos shells. Um deles, um dos mais utilizados, é o asterisco, ou jogo da velha, enfim. Que ele vai representar qualquer sequência de caracteres, tá? Então, como assim? De novo, vamos dar um clear aqui. Vamos criar de novo um diretório. Make dir aqui, aula 02. E dentro desse diretório aula 02, eu vou criar alguns arquivos, tá? Deixa eu achar o eco aqui. Eco. Vou criar arquivos vazios, tá? Que não vai dar muita diferença. Vou botar só aqui, todos os testes aqui. Teste 01. Teste 02. Teste 03. E aqui eu vou criar um arquivo com outro nome, tá? Vou fazer de conta que eu errei o nome e vou escrever aqui teste 03, tá? Eu errei, em vez de escrever com T, vou escrever com B, só para a gente fazer aqui entender o comando asterisco. Então aqui, pessoal, no slide está falando aqui, ó, ls asterisco.txt. Se eu der um ls asterisco.txt, ele vai me mostrar o quê? Qualquer arquivo nesse diretório que tenha como final .txt, não interessando o que tem dentro do ponto. Porque o asterisco, ele representa nenhum ou mais caracteres, tá? Então, mostrou todos eles. Okay? Se eu fizer isso aqui, ó, teste.txt, mandar mostrar, ele não vai mostrar nenhum, né? Por quê? Porque não existe nenhum arquivo aqui dentro que o nome é teste.txt. E sim, teste 01, teste 02, teste 03. Agora, se eu escrever teste asterisco.txt, olha o que acontece. Ele me mostra todos os arquivos que começam com teste, tem algum caractere ou não depois do E, e no final termina com .txt. Então, isso aqui equivale a eu dizer que teste 01, o teste 02 e o teste 03. Então, o asterisco ele representa nenhum ou 1, 2, 3 ou mais caracteres, tá? Na posição que ele está. Por que não apareceu o best 03? Porque eu estou querendo que mostre os arquivos que comecem aqui com a palavra teste, né? E o best a gente sabe que começa com B. Agora, se eu escrever isso aqui, asterisco, ls espaço, asterisco, asterisco.txt, e dar um enter, vai aparecer todos eles. Por quê? Porque nesse asterisco aqui eu aceito qualquer caractere, pode ser T, B, A, enfim, qualquer coisa, e aqui no final também. Então, qualquer arquivo que termine com txt e no nome dele, qualquer posição, tenha essa sequência de caractere ESTE, vai ser mostrado aqui, tá? Nesse caso, são todos eles. Então, o asterisco, ele representa nenhum ou mais caracteres, ou sequência de caracteres, tá? Entenderam? Sim? Não? Sim. Mais ou menos? Ok. E o que é o caractere coringa em interrogação? Ele representa somente um caractere. Então, o que isso quer dizer? O asterisco pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, tá? Qualquer um. O interrogação não, é somente um. Então, se eu fizer isso aqui, ó, interrogação STXT, desculpa, agora aqui deu, era para ter dado um negócio aqui. Eu tinha feito isso aqui ontem, Jesus.
Ah, tá, desculpa. Tem que fazer assim, ó, teste. É que ele só aceita um caractere, né? Então, a teste 0, interrogação. Tá, agora sim. Ó, pessoal, diferentemente do asterisco, o jogo da velha, o interrogação, ele só substitui um caractere, tá? Então, se eu tenho aqui 3 arquivos que começam com teste 0 e teste 0, e eu colocar teste 0 interrogação, então ele vai me devolver qualquer coisa com teste 0 e que depois do 0 tenha somente um caractere. Pode ser qualquer caractere. Por isso que ele me retornou o teste 01, o teste 02 e o teste 03. O interrogação, ele serviu aqui como 3, como 2 e como 1. Se eu fizer isso aqui, teste. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Asterisco. E botar a interrogação aqui no meio. Tá? De novo, ó. Teste, o T, o interrogação eu posso substituir por qualquer caractere, nesse caso for pela letra E. E no final aqui o asterisco pode ser qualquer coisa. Então pode ser 03, 02 e 01, tá? Então a diferença crucial entre eles é isso. A interrogação é sempre um caractere. Eu tenho que ter algum caractere correspondente na posição do interrogação. E o asterisco pode ser nenhum ou vários caracteres. E a gente pode usar os dois aí em conjunto, tá? Eu posso usar também o asterisco lá no final. Então, me volta qualquer coisa que tenha teste, começa com teste, tenha qualquer coisa, depois tem um ponto, tenha qualquer coisa. Ele vai me retornar aqui os mesmos arquivos. Se eu colocar aqui na frente interrogação, vai retornar todos eles, tá? Por quê? Porque uma interrogação eu posso ter qualquer caractere, pode ser o T ou pode ser o B. E aqui o asterisco, ponto asterisco, também qualquer coisa lá no final. Tá? Então, essa é a diferença entre o Coringa, asterisco e o interrogação. Beleza? Então, interrogação tem que ter alguma coisa, obrigatoriamente. Sim. Pessoal, interrogação tem que ter alguma coisa, tá? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu deixar aqui mais teste 01 ponto txt. Eu colocar a interrogação aqui depois do 1, ó, tá? Ele não retorna nada. Por quê? Porque ele vai esperar depois do 1 algum caractere. Só que aqui não tem nenhum arquivo, né? Agora, se eu vim aqui criar um arquivo, vou criar um arquivo aqui, que o nome seja teste 033 e dar o mesmo comando anterior, desculpa, só vou mudar aqui pelo 3, teste 033 interrogação, ó, ele vai mostrar o teste 033. Por quê? Porque essa interrogação ele sempre espera um e somente um caractere. Então tem que ter alguma coisa ali. Agora, se eu usar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Vai voltar tanto 033 quanto 03, tá? Por quê? Porque o asterisco, ou eu posso ter um ou mais caracteres, que no caso seria isso aqui, ou eu posso ter nenhum. Seria um vazio aqui, né? Nada. Tipo, desconsiderar esse caractere. Então, ele retorna também o teste 03txt. Entenderam? Agora ficou mais fácil de entender ali? De repente dá para fazer a associação assim, ó, asterisco é tudo, independente do que tem, interrogação tem que ter alguma coisa. Tem que ter um caractere, sim, aham. É isso aí. Fica mais fácil de entender, né? É que o asterisco ou é tudo ou nada, né, na verdade, né? Isso, pode ter alguma coisa ou pode ter nada. Pode ter alguma coisa ou não ter nada. E a interrogação tem que ter um caractere, tá? Mas é sempre um. Mas tem que ter. O asterisco, não. Se a gente fala que, na verdade, o asterisco é 0 ou mais caracteres, ou uma sequência de caracteres, essa sequência pode ter nenhum caractere, e uma interrogação é sempre um e somente um caractere. Um outro caractere que a gente utiliza também, pessoal, é o jogo da velha, ou sustenido, que nada mais é do que um comentário, tá? Então, o jogo da velha, ele indica ao interpretador de comandos que a partir daquele ponto, tudo que vem a seguir na mesma linha é um comentário. Ou seja, se eu der o comando ls aqui asterisco, e dar depois do jogo da velha, tudo que vem depois do jogo da velha é um comentário. Então, listar os arquivos iniciados por A. Então, vou tentar fazer aqui, ó, ls, t, asterisco, que vai me listar todos os arquivos que começam com T, e vou dar um jogo da velha, e vou escrever qualquer coisa, ó, listar arquivos
que iniciam por letra T. Então, depois do jogo da velha, é simplesmente um comentário, tá? Eu posso escrever qualquer coisa que o interpretador vai ter como um comentário. Então, se eu der um Enter, ó, ele listou os arquivos, tá? E ali o que tem depois do jogo da velha simplesmente é um comentário e não faz nada, tá? Por que se usa comentário, pessoal? Porque quando a gente vai criar scripts, que são uma sequência de comandos dentro de um arquivo, um arquivo script, aí a gente usa os comentários para explicar, ou para mostrar o que é cada um dos comandos. Para quem for ler aquele script, ou for alterar e editar aquele script, ele tem uma facilidade, né, no que cada comando está fazendo, tá? Então, o jogo da velha é um comentário que tem, como vocês sabem, tem comentário em C, em Java, em HTML, tá? É para fazer a documentação ali, comentário dos comandos nos arquivos de script. Só que tem um porém, ó. Caso a primeira linha de um script comece por jogo da velha exclamação, o shell vai entender que o que vem a seguir é um caminho do interpretador que será usado por esse script, tá? Porque não necessariamente a gente tem que usar o bash, que é o padrão aqui do Ubuntu, para fazer a interpretação dos comandos, tá? A gente pode usar um outro interpretador, posso instalar um outro ou usar um diferente. Então, assim sendo, é normal a gente encontrar nos scripts, começando a expor isso na primeira linha do script. Jogo da velha, exclamação, /bin, /bash. Dizendo o quê? Que eu quero que esse script seja interpretado pelo shell bash. Exclamação, desculpa, jogo da velha, exclamação, /bin, /sh. Eu quero que seja interpretado esse script pelo sh, que é um outro shell. Jogo da velha, exclamação, /bin, /per, que é para ser interpretado pelo interpretador da linguagem per, tá? Então, a gente pode usar outros interpretadores, não necessariamente o padrão do SO, e aí, para isso, a gente usa esse comandinho aqui, jogo da velha, exclamação, passando o caminho da onde está esse interpretador de comando, tá? Então, não confundir isso aqui com um comentário, porque isso aqui não é um comentário, tá? O comentário é só quando tem somente o jogo da velha e depois alguma escrita que não tenha o exclamação na sequência. Tranquilo? E, por fim, aqui a gente vai ver como a gente consegue usar aspas, apóstrofes e a barra invertida nos scripts, tá? Quando a gente usa as aspas, pessoal, que é as aspas duplas, então, quando se coloca um caractere especial entre aspas, essas aspas duplas aqui, o shell ele vai ignorar o seu significado. Exceto no caso desse caractere ser um cifrão, uma crase ou uma barra invertida. Então, aqui, por exemplo, ó, que a gente tinha feito aqui, eu fiz até um print. Se eu der um eco espaço asterisco, tá? Esse comando vai printar aqui na tela todos os arquivos que estão dentro desse diretório que eu estou atualmente, que é o aula 02. Se eu der o mesmo comando, eco espaço asterisco, mas botar o asterisco entre aspas, ele vai achar o quê? Que esse asterisco aqui, na verdade, é um texto, tá? É uma coisa que eu estou escrevendo. Então, ele vai simplesmente printar lá o asterisco na tela, tá? Ou seja, ele não vai ter a função do asterisco que é qualquer coisa, tá? Ele vai simplesmente entender ou interpretar que isso aqui é um texto e que eu quero mostrar esse texto na tela, tá? Desculpa. E aqui um outro exemplo, ó, se eu criar uma variável e atribuir ela o valor 100 e der aqui um eco valor para printar o valor da variável, mesmo que eu coloque entre aspas, tá? Por isso aqui ser um cifrão, e eu ter dito aqui anteriormente que quando é um cifrão, o shell não vai ignorar esse caractere, porque esse cifrão é um caractere especial, isso aqui vai retornar o valor da variável, tá? 100, ok? E não transformar isso aqui num texto, tá? Como se fosse cifrão, var, um texto, e não o valor da variável. Ok? Agora aqui, quando a gente for ver os apóstolos, vocês vão ver uma diferença importante, tá? Os apóstolos são mais restritivos. Então, qualquer coisa que eu colocar entre aspas simples, que são os apóstolos, eles vão ser ignorados. Então, aqui o mesmo exemplo, ó, se eu der o eco, espaço, asterisco, ele vai listar todos, escrever, na verdade, todos aqui os nomes do diretório, dos arquivos dentro desse diretório. Se eu colocar entre apóstrofes ou asterisco, ele vai da mesma forma que as aspas duplas, vai imprimir também. Só que naquele exemplo da variável, ó, eu criei a mesma variável igual a 100, dei um eco, coloquei aqui entre aspas simples ou entre apóstrofes o valor, dois pontos var, só que como o apóstrofe ele ignora tudo
tudo que tem dentro de apóstrofes é um texto corrida, é uma string. Ele vai ignorar esse cifrão, ele vai achar que o cifrão é um caractere que eu quero, simplesmente, que eu estou escrevendo, como se fosse um texto, tá? E ele vai dar como resultado disso, isso aqui, valor, 2 pontos, cifrão, var. Por mais que isso aqui seja uma variável, quando eu coloco entre apóstrofes, eu estou como se eu estivesse forçando, ó. Eu quero que isso aqui seja um texto normal, tá? Um texto plano. Quando eu coloco entre aspas, se for cifrão, crase ou barra invertida, ele vai continuar tendo o mesmo o significado dele, tá? Então não vai ser transformado no texto. Essa é a diferença entre apóstrofes e as aspas duplas, tá? Entenderam a diferença? Dá para dizer que o apóstrofo, então, é comentário, né? Independente do que tem dentro. Não é um comentário, né? O apóstrofo, na verdade, é quando tu quer passar para algum comando, um argumento, que tu quer que seja exatamente o texto que está ali, tá? Aquilo é um texto. E o interrogação, ele pode ser passado como um texto, mas se dentro desse texto eu tenho, por exemplo, uma variável, tá? E eu quero que esse valor da variável seja imprimido, tá, Clóvis? Eu tenho que usar esse tipo esse tipo de comando, tal. Porque, por exemplo, aqui eu quero printar o valor da variável. Só que para fazer isso, o valor é um texto, né? Então eu tenho que passar ele em um texto. Para isso eu coloco entre aspas. Só que eu quero que essa variável não seja impresso esse texto aqui, sim o valor da variável. Então eu tenho que usar as aspas duplas, tá? Eu estou concatenando aqui, na verdade, uma string, como se estivesse concatenando uma string com o valor de uma variável. Agora, se eu quero passar um texto mesmo, que é um escrita, sequência de caractere, aí eu uso o apóstrofo, tá? Ele não interessa o que é. Ele vai transformar isso aqui num texto plano, tá? Qualquer coisa que eu escrever, mesmo sendo um comando, ou tendo algum caractere especial, ele vai transformar isso num texto. Entendeu a diferença? Sim, tranquilo. Então, isso aqui, o que é? Eu quero ter um texto que dentro desse texto vai ter algum retorno, alguma variável, algum comando que vai me retornar alguma coisa, tá? Daí eu tenho que usar as aspas duplas ali, tá? Para dar pra fazer um monte de combinação, tá, pessoal? Com esses caracteres especiais, aspas, enfim, tá aí, barra invertida. E o barra invertida, o shell ele vai ignorar somente um caractere que segue essa barra invertida. E quando colocado no final da linha, o shell vai interpretar a barra invertida como um aviso de continuação da linha, devolvendo para o prompt secundário na linha seguinte. E isso ocorre porque o enter que eu daria, tá? Ou o caractere que representa o enter, ele não foi visto pelo shell por estar seguindo a contra barra. Tá? Depois eu vou dar um exemplo aqui no terminal. Então, de novo, eu fiz lá o eco, espaço, o asterisco, printou todos os arquivos dentro desse diretório aqui. Se eu dar o eco, espaço, barra, asterisco, tá? Esse barra, ele vai, na verdade, limitar, né? Ele vai tirar o significado desse caractere coringa e vai transformar isso aqui simplesmente num caractere, né? Que vai ser o asterisco. E quando eu dou um eco, espaço, barra, aparece isso aqui, ó, que é o quê? Uma continuação do comando, tá? Então, depois eu posso continuar o comando. Então, esse comando aqui, ó, eu dei numa linha só. Esse comando aqui embaixo é o mesmo, só que eu separei ele em duas linhas. Eu dei o eco, barra, para iniciar uma nova linha, e dei o asterisco. E printou aqui da mesma forma. Ok? E se eu der tipo um eco, espaço, barra, barra, essa barra vai limitar o significado da barra, né? Então, na verdade, vai mostrar somente aqui uma barra como um caractere. Então, por exemplo, aqui, eu quero dar ls-la. Um comando que mostra detalhes dos arquivos aqui, tá? Se eu quiser fazer isso aqui, ó, ls barra invertida, e dar um enter, ó, o que acontece? O prompt aqui me retorna uma nova linha. O que isso quer dizer? Eu posso continuar o comando ls. Então, aqui eu posso escrever traço L, posso escrever traço A, posso escrever traço LA, tá? Eu posso continuar escrevendo o meu comando. Então, vamos mudar somente o traço L. Ó, ele vai listar aqui exatamente os arquivos que a gente está nesse diretório. De novo, se eu quiser agora dar aqui... Vou voltar aqui. L, barra... Desculpa, é contra barra. Traço A. Então, aqui ele lista sucintamente os arquivos diretórios de onde eu estou. Então, quando eu posso, na verdade, escrever o comando em mais linhas, tá? Eu dou o comando, depois no final do comando da linha eu dou o contra barra e eu posso continuar escrevendo o comando aqui embaixo, tá? Essa também é uma das funções do contra barra. Ou
ignorar somente um caractere que segue essa barra invertida, ok? E outro caractere que a gente utiliza são as CRAs, tá? As CRAs são usadas para avisarmos ao shell que sai entre elas é um comando e para darmos prioridade em sua execução. Às vezes é necessário a gente priorizar um comando para que o seu resultado seja utilizado por outro comando. Como assim? Aqui, ó, echo, passando aqui entre aspas, que eu quero passar uma string ou um texto, né, para o shell. O nome deste computador é uname-n. O comando, pessoal, uname-n, é um comando que me retorna o nome do nó da minha máquina na minha rede, tá? Eu dando esse comando aqui, passando esse uname-n entre crase, o resultado é, o nome deste computador é Guilherme-670Z5E. Esse Guilherme-670Z5E é o nome da minha máquina, tá? Se vocês fizerem a máquina de vocês, vai ser o nome da máquina de vocês. Só que para isso funcionar, ó, eu tenho que passar esse comando aqui entre crase. Se eu passar direto aqui o comando, o nome desse computador é uname-n entre aspas, o que vai acontecer? O nome desse computador é uname-n. Ou seja, o que eu coloquei entre aspas é transformado num texto simples, tá? Independente se é comando ou não, exceto se for um cifrão, barra invertida ou a crase, tá? Então, aqui, como eu usei uma crase, mesmo estando entre barra duplas, eu estou dizendo que isso aqui, na verdade, é um comando e eu quero que ele retorne o valor desse comando e depois transforme tudo isso em um texto, tá? E aí dá esse resultado que a gente viu aqui, tá? Vou fazer para vocês aqui na... Então, vamos lá. Echo. O nome desse PC é uname-n. Echo, o nome desse PC é uname-n. Enter. O que apareceu aqui? O nome desse PC é uname-n. Agora eu vou colocar esse comando uname-n entre crase. Vou dar o Enter. O que apareceu? O nome desse PC é Guilherme-670Z5E. Tá? Então, quando eu coloco entre crase, eu executo o comando e passo o resultado, né, a saída desse comando, para o próximo comando, que seria aí transformar isso aqui em uma string. Se eu colocar isso aqui entre aspas, simples, entre apóstrofes, o que vai acontecer, será? Olha aí, Clóvis, o que vai acontecer? Ó. O apóstrofe, ele força sempre string, não importa o que eu coloco dentro. Então, o nome desse PC é uname-n, tá? Inclusive, ele transformou a crase ali em texto, tá? Tá aqui, ó, as crases aqui. Então, o apóstrofe, tudo tem dentro é texto. String, aspas duplas, é tudo texto, exceto crase, cifrão e a barra invertida. Tá? Isso você depois peguem aqui os slides, pessoal, façam isso que eu estou fazendo aqui no PC de vocês, tá? Pratiquem para vocês pegarem melhor aí esses conceitos, tá? E só explicando, então, o comando uname-n, que vai informar o nome do nó da máquina na rede. Ali no primeiro caso, onde se encontra entre crases, que é o primeiro caso aqui, tá? Ele teve prioridade na execução, retornando assim o nome da máquina. Então, de novo, primeiro é executado esse comando, tá? Entre crase. Isso aqui retorna esse valor aqui, desculpa, Guilherme-670Z5E. E esse valor depois ele é colocado aqui nesse lugar. E tudo isso aqui é transformado numa string, num texto, porque eu estou colocando tudo isso entre aspas, tá? Já no segundo caso, não havia crase e o comando não foi interpretado. Ou seja, nesse caso aqui, esse uname-n é uma coisa que eu estou escrevendo qualquer, tá? Eu quero simplesmente que seja aqui mostrada no terminal, tá? Aqui na tela do usuário. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, tranquilo. Pessoal, quem fez SO ali já viu a maioria desses comandos, tá? Quem nunca fez ainda, então eu sugiro que pegue esse... para quem não fez, muito mais, né? Pegue aqui os slides, aí depois façam, reescrevam, né? Executem novamente todos esses comandos aqui, testem na máquina de vocês, criem diretórios, excluam, entre um diretório, entre outro, volte, enfim, tá? Leia os arquivos, façam combinação aqui com asterisco, com interrogação, com aspas, com crase ali, com a barra invertida para vocês verem como é que funciona, tá? E também dê uma olhada naquele outro PDF que está lá no SIGA, tá? Com resumão lá dos comandos, tá? Para vocês já se ambientando, tá? Essa disciplina, como eu falei, é programação, então a ideia é que vocês
põe a mão na massa e vão programando aos pouquinhos, mas aí na metade para frente vai começar a criar uns scriptzinhos mais interessantes, tá? Mas nas primeiras aulas aqui é mais uns comandos assim para vocês irem se reacostumando, tá? Com esses comandos aí no terminal, tá? Aí depois a gente vai usar for, if, enfim, vão criar uns scripts aí mais interessantes, tá? Aí não vai ser um comando aqui direto, a gente vai criar um TXT lá, um arquivo com os comandos, depois vamos simplesmente mandar executar ali no shell, ok? Então, eu peço que vocês refaçam esses comandos. Eu vou parar de gravar aqui, peraí, boa noite, não sai.